Olá, tudo bem? Muito obrigada por você estar aí comigo mais uma vez, assistindo esse vídeo, ouvindo essa palavra. Para você que está vendo pela primeira vez, seja bem-vindo. Te agradeço também. Espero de verdade que essa palavra ela venha abençoar o seu coração nessa hora. Eu tenho falado aqui de alguns fundamentos, né, dentro do relacionamento, do casamento, importantes, fundamental para uma boa convivência. E nós já falamos do amor, da confiança, e hoje eu quero aqui estar falando com vocês em algo fundamental também, não menos importante, que é o diálogo. O diálogo, ele é uma comunicação que existe entre as pessoas, todos nós sabemos disso, porém, muitos não têm noção do que significa dialogar. E eu tenho preocupado muito com essa questão dentro dos relacionamentos, porque eu vejo uma deficiência muito grande da fala, né, da comunicação entre os casais. E eu tenho percebido que essa falta de diálogo, ela tem trazido um peso, né, muito grande, tem causado separações, mais uma vez causa desgastes e as pessoas estão se perdendo simplesmente por não haver comunicação, por não haver diálogo entre o esposo ou a esposa. Pois bem, eu quero aqui nessa hora estar te encorajando. Eu não sei como você é no seu dia a dia, eu não sei se você é de conversar, de falar, né? Não sei se você é de ficar mais calado e ir guardando as coisas dentro do seu coração, os sentimentos, as angústias, tristezas, os dissabores. Mas eu quero te dizer que, pela experiência de vida que eu tenho, eu sou super a favor do diálogo. Todas as conversas que eu posso ter com casais, eu sempre falo, gente, converse. É um diálogo de qualquer maneira? Não, porque dialogar de qualquer maneira, em vez de te ajudar, vai te atrapalhar. Porque tem diálogos, né, certas conversas que elas maltratam, que elas são palavras ditas de qualquer maneira, que em vez de abençoar, elas amaldiçoam. Tem diálogo que eles são feitos no momento errado, são feitos numa hora inadequada, e aí daquelas palavras fluem palavras muito negativas e depois essas palavras vai causar um mal maior ainda na vida do casal. Então, precisa haver precisa haver entendimento, precisa buscar sabedoria de Deus para esse diálogo, sempre. Mas ele é fundamental. Quantas vezes os casamentos, os relacionamentos terminam por falta simplesmente de uma conversa? Simplesmente. E muitas pessoas têm medo de conversar, né? Aquela famosa DR. As pessoas têm medo de conversar num relacionamento. E aí vai guardando aquilo ali de uma forma tal, aquilo ali vai transformando em algo tão grande que quando a pessoa quer falar já não dá tempo mais. Então, o certo é você não gostou, você não está bem, é você chamar para uma conversa. Sabe, eu percebo assim que as pessoas muitas das vezes elas ficam muito armadas, elas não cedem a ouvir, porque estão sempre achando que elas estão certas, sempre estão olhando pela sua razão, né? Aquele casal que acha que está sempre certo, não, a razão é minha, é eu que sei, é eu que entendo. E aí, quando a pessoa vai conversar, o seu parceiro, o seu cônjuge aí vai conversar com você, você não quer nem dar ouvidos. Ele está falando e você não está dando ouvidos. Por quê? Você acha que está tão certo sobre alguns determinados assuntos que você não quer ouvir. E aí é o que acontece, a pessoa fala e não adianta nada. E quando você conversa com alguém, a pessoa fala, mas eu já falei, mas parece que entrou no ouvido e saiu no outro. Essa frase é a famosa. Por quê? Porque a pessoa ela não dá a devida importância para aquilo que o seu esposo ou a sua esposa está falando todos os dias. Sabe aquela coisa de acostumar? Ah, não, eu não estou nem aí. Essa mulher fala demais, esse homem fala demais. Será que ele não está falando demais? É porque você está ouvindo de menos? Né? Nós temos 2 ouvidos e uma boca. Isso tem um significado. É para nós ouvir mais e falar menos. Então, o diálogo ele é muito importante nessa hora. Você saber ouvir,
né? Ter paciência de ouvir, falar, peraí, mesmo que eu acho que eu não concordo com isso, deixa eu ouvir. Quem sabe se você parar para ouvir, você vai entender o que o seu esposo, a sua esposa está querendo falar há tanto tempo que você não deu ouvidos para essa pessoa. Talvez o dia que você parar e falar, peraí, tem alguma coisa errada. Hoje eu quero tentar, pelo menos tentar me esforçar a entender o que é que essa pessoa está querendo de mim. Entende? O que minha esposa está requerendo de mim. E aí você vai entender que talvez era uma coisa tão pequena, mas que estava causando mal e que você podia mudar com um pouco de esforço. Sabe que eu entendo que muitos relacionamentos eles estão terminando por besteiras. Eu volto a dizer mais uma vez, o inimigo ele tem agido de uma forma que não é uma forma grandiosa. Muitas das vezes não precisa de haver uma violência, não precisa de haver uma traição, mas sim porque falta diálogo, falta conversar e esclarecer o que é que está desgastando o relacionamento. Nós temos exemplos aí muito simples, por quê? Vamos supor aí que o seu esposo gosta de um futebol, vou estar levantando só um assunto, porque senão a gente vai ficar aqui muito tempo, né? Vamos perder muito tempo, e aí você não gosta que ele joga futebol, e aí você vai falando com ele não dá ouvido, e você vai falando e não dá ouvido, chega uma hora que aquilo ali vai trazendo uma tristeza tão grande para o seu coração, que o simples fato dele jogar um futebol te deixa ali tão mal, você começa a maltratá-lo, você começa a usar de palavras agressivas, você começa a brigar e quando você cuida que não, já chegou no ponto aí de um desgaste de sem volta. Então, o que seria ideal? Sentar, abrir seu coração, mostrar que você não gosta que ele faz aquilo e vocês entrarem num acordo. Pode ser que ele possa diminuir essas idas ao futebol, pode ser que ele consiga renunciar e deixar esse futebol, porque sabe o que eu entendo? Que as pessoas hoje não querem renunciar. As pessoas querem ter um relacionamento a dois, mas não querem renunciar. E não existe casamento, não existe relacionamento sem renúncia. Né? Nós sabemos que o casamento é abençoado, a família é abençoada, filhos, tudo são bênçãos de Deus, mas que tem preço para pagar. Mas nós temos que pensar que do outro lado também, você viver sozinha. Né? Você pensar, eu não tenho um esposo, nem uma esposa, eu não tenho ninguém, e eu moro sozinha e não tem ninguém para mim ficar aqui causando problema, me tirando do sério. Engano seu. A solidão também, viver sozinho também é um fator desagradável. Então, se você está numa relação, se Deus te deu um esposo, né, você vai desperdiçar essa chance, você vai entregar aí seu esposo de mão beijada para o inimigo por falta de uma conversa? Então, o que eu quero dizer para você? Quantos casamentos chegam ao fim e você vai saber, mas por que você tá dessa forma no seu casamento? Por isso, isso e isso. Aí você olha e fala, não tem como. Não tem como um casamento acabar por isso. Sabe por quê? Porque as coisas pequenas vão transformando, né, em coisas grandes. A pessoa não percebe, o inimigo começa a trabalhar, a fazer isso ficar de forma grande, ao ponto de conseguir destruir a família. Por falta de diálogo. Então, às vezes, assim, na maioria das vezes, o conselho que eu dou, quando a pessoa fala, olha, meu casamento está prestes a acabar. Então, eu digo, joga as cartas na mesa. O que isso significa? Fale tudo. Ah, mas eu não tenho coragem. Bom, você já não está correndo risco de sair do seu relacionamento, de perder o seu esposo e a sua esposa? Então, o que mais que você tem a perder? Jogue na mesa. Abra seu coração com verdade, com sinceridade, com amor e fale tudo que você está sentindo. Quem sabe ele ou ela não sabia que você sentia isso, que você se sentia dessa forma. Entende? Porque o ser humano, pelo seu orgulho, muitas das vezes, ele guarda tanta coisa para ele e a gente não é obrigado a entender o que é que está causando dor, o que é que está causando tristeza, porque às vezes são fatos tão pequenos, às vezes são palavras que a pessoa diz, são algumas atitudes, né, que levam a pessoa a se sentir mal, mas o outro parceiro às vezes nem sabe. Ou se sabe, e foi empurrando aquilo com a barriga, como eu disse, falou no ouvido, entrou no ouvido e saiu no outro, coloca as cartas na mesa e fala, olha, assim não dá mais. Tem condição da gente mudar? Tem condição da gente fazer um acordo? O que eu posso fazer para isso melhorar? O que você pode fazer para melhorar? Porque é assim que tem que ser. E não é brigando, e não é lançando palavras malditas, porque o diálogo, ele tem que ser um diálogo amigável, ele tem que ser um diálogo que vai produzir frutos. Não uma palavra, uma comunicação que vai gerar briga, que vai gerar feridas,
né, que vai fazer o outro ficar mais triste do que estava. Isso não é diálogo. Né? É um diálogo, mas assim, é uma coisa maldita, não é uma coisa vinda de Deus. Num relacionamento não pode haver esse tipo de coisa, porque isso aí vai virar briga, vai virar confusão, né? Vai causar problemas, principalmente com os filhos que ficam assistindo aquele diálogo cheio de palavras torpes, cheias de palavras malditas, e isso vai também destruir a sua família, vai acabar com a vida dos seus filhos e de quem está perto de você. Então pense nisso que eu estou te falando, busque de Deus essa sabedoria, tome uma atitude hoje. Talvez o seu casamento está por um fio, dependendo de um diálogo na direção de Deus, né? Busque primeiro sabedoria de Deus e Ele colocará palavras na sua boca. Mas sempre seja leal, sempre seja verdadeiro, porque num diálogo a verdade deve prevalecer. Eu sempre digo isso. E não tenha medo, fale tudo, fale tudo. Fale de forma que não vá trazer aí ofensas para quem está ouvindo. Mas abra o seu coração, né? Esteja também sujeito a ouvir o que o seu cônjuge tem para dizer. Não queira ser o dono da razão, mas queira também estar disposto a abrir o coração para ouvir o que o outro tem a dizer. E aí, em parceria, vocês dois podem tomar uma decisão que pode mudar a situação do seu casamento. Amém? Sempre é tempo de mudar. Não perca seu casamento, não deixa que o inimigo destrua o seu casamento porque está faltando diálogo, porque está faltando uma conversa vinda de Deus. Eu quero orar por você. Amado Deus, poderoso Pai, eu venho nesta hora, Senhor, entregar, ó Deus, a vida dessa pessoa, o casamento, Senhor, o relacionamento dessa vida que agora ora comigo, entregar nas Tuas mãos, pedindo ao Senhor, Pai, que em nome de Jesus, o Senhor abençoa, que o Senhor venha dar sabedoria, para que possa haver um diálogo verdadeiro, para que possa, Senhor, fluir palavras de bênçãos na vida de quem vai estar agora conversando, para que algo possa mover no mundo espiritual do bem, para trazer a paz, para trazer, Senhor Jesus, o conserto, a restauração nesse casamento que está, Senhor Jesus, se encontrando nesta hora, sendo destruído, esse casal que não tem uma solução, que acha que tudo já está perdido, Pai. Eu te peço nesta hora, fale ao coração dele, fala ao coração dela, Pai, que não está perdido, que ainda há uma solução e mostre para eles, meu Pai, o caminho. Assim eu oro, meu Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai, abençoa. Em nome de Jesus, seja abençoado você, a sua casa, a sua família e o seu casamento. Que o Senhor restaure nessa hora, em nome de Jesus. Fique com Deus.